Olá pessoal, meu nome é Flávio, professor da UFRN. Neste canal temos conteúdo sobre eletricidade aplicada e circuitos elétricos. Na aula de hoje, iremos resolver uma questão usando o teorema de Venant e Norton. Vamos lá? Vamos considerar esta questão, no qual precisa se calcular a tensão no resistor R4 usando o teorema de Venant e Norton. Para utilizar o teorema de Venant e Norton, precisamos remover o resistor R4, que é o objetivo aqui, é onde iremos calcular tensão, corrente ou potência, e o restante do circuito iremos substituir por um circuito mais simples, que pode ser o equivalente de Venant ou o Norton. Vamos olhar as duas opções. O primeiro passo é calcular a tensão em aberto, ou seja, você remove o resistor R4, no caso aqui, e você calcula a tensão onde o resistor R4 estava no circuito, que agora está em aberto. Essa tensão é a tensão V de Venant, ok? E você pode utilizar qualquer técnica. Você pode utilizar correntes de malha, tensão de nó, qualquer técnica, contanto que você consiga calcular aqui a minha tensão em aberta, que é a tensão V de Venant. Neste circuito aqui, eu escolhi a tensão de nó, ok? Porque trata-se de um circuito com 3 nós essenciais. Um deles eu utilizei como referência, que é esse nó aqui. Então aqui eu já estou estabelecendo o potencial zero, não preciso calcular o potencial mais nesse ponto, e restam 2 pontos com potencial desconhecido, que é o V de A, é o potencial no nó A, e o V de B, o potencial no nó B. Ou seja, terei aqui um circuito, terei que analisar aqui um sistema de equações com 2 equações, não é tão trabalhoso assim. Então, se aqui é zero, o potencial nesse ponto aqui é V, que é igual a 10 volts. Se aqui é zero, o potencial aqui é 9x, porque nós temos uma fonte de tensão, ok? Mas 9x, temos uma variável aqui x que não é uma tensão de nó. As variáveis têm que ser tensão de nó, pois eu estou aplicando esta técnica, tensão de nó. Porém, eu posso reescrever aqui a minha corrente x em função de V de A, que é uma tensão de nó. Veja que de x é uma corrente no sentido de cima para baixo. Teremos aqui polaridade positiva na parte de cima, polaridade negativa na parte de baixo do resistor R2. Teremos então que Ix é mais V de A menos 0 dividido por R2. Agora eu posso aplicar lei de Kirchhoff das correntes para identificar o potencial no nó A. Ok? Tenho aqui, eu considero 4 correntes saindo e aplico a lei de Kirchhoff das correntes. São correntes fictícias, IDA1, IDA2, IDA3 e IDA4, somo igual a 0. E agora eu preciso reescrever essas correntes em função das variáveis, que são tensões de nó. Preciso analisar aqui o sentido de cada corrente. A corrente IDA1, indo da direita para a esquerda, teremos aqui polaridade positiva na direita, polaridade negativa na esquerda, do resistor R1. O IDA4 teremos polaridade na parte de cima, polaridade positiva, né? Polaridade negativa na parte de baixo, porque é uma corrente que está no sentido cima para baixo. O IDA3 teremos polaridade positiva na esquerda, polaridade negativa na direita, porque é uma corrente que vai da esquerda para a direita. Isso aqui no resistor R3. IDA2 ele vai ser igual à corrente da fonte, porque tem o mesmo sentido aqui dessa fonte de corrente. Então, IDA2 vai ser igual a I. IDA1 vai ser mais V de A menos V sobre R1. IDA3 vai ser mais V de A menos V de B sobre R3. Enquanto que IDA4 vai ser mais V de A menos 0 sobre R2. Com isso, nós temos aqui a primeira equação
mas temos um segundo nó desconhecido, que é o V de B. Um segundo potencial desconhecido, V de B, que é no nó B. Aplicamos novamente aqui a lei de Kirchhoff das correntes no nó B. Temos 3 correntes aqui saindo, eu considero sempre as correntes saindo para aplicar essa técnica. E você vai somar as 3 correntes igual a zero. I de B1 mais I de B2 mais I de B3 é igual a zero. Seguimos agora o caminho aqui das correntes e identificamos as polaridades. Positiva na direita e negativa na esquerda em R3. Positivo na esquerda, negativo na direita em R5. E o I de B2 vai ser igual a menos I. Por quê? Porque ele é contrário à corrente dessa fonte de corrente. Meu I de B2, I de B1 vai ser mais V de B menos V de A sobre R3. E meu I de B3 vai ser mais V de B menos 9x sobre R5. Só que x é uma variável já conhecida, vai ser V de A sobre R2. Fazendo isso, nós temos aqui um sistema com 2 equações, 2 variáveis, e podemos calcular V de A e V de B. Calculei aqui V de B como sendo 130 sobre 7. Veja que V de Venan é a diferença de potencial. V de Venan, na verdade, é V de B menos V de C. Porém, escolhemos aqui o C como referência, 0 volt. Por isso que eu coloquei aqui V de Venan igual a V de B, que é igual a 130 sobre 7 volts. Próximo passo agora é calcular a corrente de Norton, que é uma corrente de curto-circuito. Para isso, removemos o resistor R4 e no local onde R4 estava conectado ao circuito, substituímos R4 por um curto-circuito, por um fio. Então, entre B e C colocamos aqui um fio e calculamos essa corrente. Essa corrente é a corrente de Norton, ou corrente de curto-circuito. O objetivo agora é calcular essa corrente e podemos utilizar qualquer técnica, tensão de nó, corrente de malha, qualquer técnica, contanto que você consiga calcular essa corrente. Mais uma vez eu escolhi aqui tensão de nó. Por quê? Porque neste caso aqui teremos apenas uma equação. Veja, nós temos aqui, antes disso, posso simplificar um pouquinho o circuito ainda. Até mesmo para treinar aqui simplificações que muitas vezes é muito interessante. Por exemplo, aqui nós temos uma fonte de corrente e podemos substituir a fonte de corrente por uma fonte de tensão. Verifiquem aí nos vídeos gravados, temos vídeo aula sobre isso. Então essa fonte de corrente com valor de 1 ampere e resistência 2 ohms pode ser substituído por uma fonte de tensão com resistência mesmo valor 2 ohms e uma tensão ideal como sendo 2 volts. Agora nós vamos aplicar a tensão de nó. Por quê? Porque nós temos 2 nós essenciais apenas, e um deles eu escolhi como referência. Veja que aqui está 0. Então, a tensão aqui sendo 0, temos aqui o potencial neste ponto vai ser V igual a 10 volts. O potencial aqui sendo 0, temos o potencial aqui 9I de X. E o potencial sendo 0 aqui, temos o potencial aqui menos 2 volts. Certo? Então, temos aí o potencial em vários pontos do circuito, mas não temos aqui. No nó A, meu V de A é desconhecido. E aplicando aqui tensão de nó, eu consigo calcular o meu V de A. O objetivo é calcular a corrente de curto-circuito. Em seguida, eu vou ver como fazer o cálculo dessa corrente. Primeiro eu vou calcular a tensão, certo? Que eu desconheço aqui, o potencial que eu desconheço. Antes disso, eu preciso, mais uma vez, reescrever a corrente X em função de uma variável de nó. Lembra que calculamos X no circuito anterior, onde se tinha um circuito em aberto? Bom, pessoal, aqui nós temos um curto-circuito. Esse circuito é totalmente diferente daquele outro. Então, todos os cálculos realizados para calcular a tensão de Venan não podemos aproveitar. Só podemos aproveitar o V de Venan em si. Mas todos os cálculos intermediários não podemos considerar.
temos que calcular tudo de novo. Por exemplo, o x, vamos calcular novamente. E x aqui vai ser V de A, vai ser mais V de A, menos 0 sobre R2, que vai ser V de A sobre R2, certo? Precisamos de x, porque não é uma variável de nó. Agora podemos aplicar a lei de Kirchhoff das correntes, certo? No nó A, considero todas as correntes saindo, correntes fictícias, I de A1 mais I de A2 mais I de A3 é igual a 0, certo? E agora precisamos reescrever essas correntes em função de uma variável de nó, no caso aqui é só VA. Veja que, olhando aqui os sentidos das correntes, temos aqui as polaridades respectivas nos resistores, certo? Destacamos também aqui a diferença de potencial nos nós que precisaremos aqui. Então, considerando as polaridades e os potenciais, podemos aqui montar as equações. Por exemplo, I de A1 vai ser mais V de A menos V sobre R5. I de A3 mais V de A menos 0 sobre R2. E I de A2 vai ser mais V de A menos 2, dividido por R3. É o que está aqui. Uma equação, uma variável, concluímos que V de A é igual a 5 dividido por 6 volts, ok? Calculando agora V de A, o objetivo é calcular a corrente de curto-circuito. Vamos lá. Vamos analisar aqui a corrente fornecida por essa fonte de tensão. Vou supor que a corrente seja no sentido horário. Você poderia ter considerado no sentido anti-horário. Ao final, o resultado final seria o mesmo. Considerando o sentido horário, temos aqui que essa corrente 2 ela pode ser calculada dessa forma. Temos um positivo do lado direito, negativo do lado esquerdo. Então a corrente 2 vai ser mais 9x menos, certo? 0. E outro detalhe aqui, que vai dar 9 sobre 12 ampere. Outro detalhe aqui é que a corrente 2 ela vai ficar confinada nessa malha. Veja que a corrente 2, ao sair do polo positivo da fonte e chegando neste ponto, essa corrente ela vai ter que retornar aqui para o polo negativo. E veja que quando chega nesse ponto, tem-se um caminho sem resistência alguma. Então a corrente ela vai passar toda por esse fio aqui e vai retornar para a fonte. Ou seja, a energia fornecida por essa fonte não vai atingir aqui os outros elementos do circuito. Vamos analisar agora a corrente proveniente da outra parte do circuito. Considerei que temos aqui uma corrente no sentido anti-horário. Vocês poderiam ter considerado um sentido diferente, certo? Chamei de corrente 1. Veja que a corrente 1 já pode ser calculada. Por quê? Porque com essa corrente teremos um polo positivo do lado esquerdo, polo negativo do lado direito desse resistor. Então essa corrente 1 vai ser mais V de A menos 2 sobre R3. Essa corrente, quando chega aqui nesse ponto, veja que teríamos duas possibilidades. Parte dela passar por esse caminho, parte dela por esse caminho. Mas esse caminho aqui não tem resistência alguma, certo? Então a corrente 1 ela vai toda passar por esse caminho e retornar para o seu ponto de origem. Então, temos que, ao final, corrente de curto-circuito vai ser I de 1 mais I de 2, que resulta em 13 dividido por 6 ampere. Essa é a corrente de curto-circuito. Com a tensão de Venan e a corrente de curto-circuito, já podemos montar aqui nossos equivalentes de Venan e Norton. O próximo passo é calcular a resistência de Venan, que é igual à resistência Norton. Temos aqui o circuito equivalente de Venan, que é a fonte de tensão, que é a tensão de Venan, em série com a resistência de Venan. E a resistência de Venan é igual à tensão de Venan sobre a corrente de curto-circuito, que é igual a 60 dividido por 7 ohms, certo? Poderíamos montar aqui também o equivalente Norton, que é a corrente de curto-circuito em paralelo com a resistência de Venan, certo? Pessoal, ao final nós temos 3 circuitos. O circuito original, com a conexão aqui do R4,
temos esse circuito equivalente DVNAN conectado ao R4 e temos o circuito equivalente Norton conectado ao R4. Do ponto de vista do resistor R4, não há diferença alguma entre esses três circuitos. Por quê? Porque a tensão em R4 vai ser V de R4 e a corrente I de R4 iguais. Tensão e corrente não mudam nas três opções. Então, temos aqui de fato dois circuitos equivalentes simples e você pode calcular a tensão de R4 nesse circuito simples, nesse outro circuito simples ou nesse circuito aqui maior, certo? Essa é a ideia do equivalente DVNAN. Converter qualquer circuito ou parte do circuito em um circuito muito mais simples, certo? No caso aqui, considerando o equivalente DVNAN, a tensão em R4 vai ser, você pode usar aqui, certo? O teorema que é o divisor de tensão. Então, V de R4 vai ser V DVNAN vezes R4 dividido por R4 mais R DVNAN, que vai dar igual a 10 volts. Este é o resultado final. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí conectado ao canal. Teremos mais vídeos aí sendo lançados nos próximos dias. E até a próxima videoaula.